Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Loyola, sou cofundador da Plug, uma fintech de infraestrutura de Open Finance. Eu estou aqui hoje para bater um papo sobre mercado, sobre tecnologia, sobre crédito especificamente para PJ, junto com o Rodrigo, um parceiro cofundador aqui da Gira Mais. Rodrigo, conta um pouquinho mais da Gira, um pouquinho como que surgiu a ideia da Gira para o pessoal, por favor. Tudo bom, Bruno? Obrigado aqui pela conversa. Bem, a Gira Mais surgiu em 2017, né, focado nesse mercado de PJ, e foi bem numa época ali que o Brasil estava passando por uma recessão, né, naquele período ali pós-impeachment da Dilma, em torno da Olimpíada do Rio. A economia estava muito pesada, mas tinha um lugar na economia que estava crescendo bem, que era o e-commerce. E a gente viu uma oportunidade de se plugar ali no Mercado Livre, onde já tinha os 200 mil CNPJs, e através da API do Mercado Livre consumir os dados dos sellers para oferecer capital de giro PJ. Né? De lá para cá a gente foi surfando muito essa onda de Open Finance, né, de análise de dados, né, de processo cada vez mais eficiente, com machine learning, com inteligência artificial para tomada de decisão de crédito. Então, hoje em dia, depois de 5 anos fazendo isso, a gente tem um modelo de negócio onde a gente está embarcado em outras plataformas digitais, onde as PJs conduzem seus negócios no dia a dia, e através da nossa tecnologia a gente consegue fazer oferta de crédito no painel, nos dashboards, onde o gestor da pequena empresa conduz seus negócios do dia a dia. Perfeito. Cara, 2017, então, uma época que para empreender tem que ser um pouco louco, né? Hoje a gente está passando por uma crise também, eu acho que no crédito, no mercado como um todo, de inadimplência, teve um aumento de concessão de crédito em 2022, a gente também viu um aumento da inadimplência, tanto para o PF quanto para o PJ, né? Vocês estão sentindo isso também? Como que tá o mercado em geral? Olha, o nosso mercado, que é pequena empresa que fatura até 10 milhões ano, tá super pesado, né? Porque a gente saiu desse ciclo de Covid, onde as empresas foram bastante afetadas e elas tiveram que se alavancar com crédito para continuar sobrevivendo, né? E voltar às suas atividades ali depois da segunda onda da Covid. O que aconteceu foi que elas acessaram crédito privado, que já é caro, e aquele crédito subsidiado como um Pronamp, PEAC, que foram dezenas, se não centenas de bilhões de reais que foram injetados no segmento. Então, isso tudo, enquanto a Selic estava em 3,5, né? A Selic, né, com esse surto inflacionário, até causado pelo período pós-Covid e pela guerra na Ucrânia, acabou que a taxa de juros no Brasil subiu muito rápido, né, para patamares assim, extremamente elevados, e aquela dívida que era pagável ficou impagável, ficou super caro. Enquanto isso, tem inflação, né, tirando margem dos negócios, né, insumos de serviços e produtos começando a ficar cada vez mais caros, e a atividade econômica fraca, né, então não consegue repassar preço, não tem novos clientes. Então, o segmento de pequenas empresas está sob muita pressão. A gente vê muitos dos nossos concorrentes nos bancos também que a inadimplência vem subindo, e a gente vem tomando nos últimos 9 meses um monte de medidas de proteção da carteira de crédito mesmo para manter os índices sob controle. Perfeito. Eu acho legal que vocês sempre foram uma empresa muito voltada à análise dos dados. Eu acho que o core de vocês sempre teve ali, começando no Mercado Livre, analisando dados do Mercado Livre, e vocês foram colocando ao longo todos esses anos novas fontes de informações para conseguir tomar decisões baseadas em dados, decisões mais precisas e até compartilhar isso com o mercado, vender como um serviço de alguma forma, né? E eu acho que nos momentos como esse que você comentou, de relativa à crise ou de crise de inadimplência, crise de crédito de uma maneira geral, nunca foi tão necessário o uso efetivo dessa informação, desses dados, né? E eu acho que aí vocês conseguiram inovar bastante com relação ao Open Finance, que aqui tem a relação com o que a Plug faz, né? E foi muito bom desde o começo conversar com vocês, primeiro para vocês deram um feedback muito interessante para a Plug, para a gente conseguir desenvolver melhor o nosso produto, e eu acho que hoje está bem maduro, graças a empresas como a de vocês, como a nossa parceria, mas utilizar esses dados nunca foi tão necessário, né? Como que você vê
o Open Finance em si, para esse mundo de PJ, melhorando o acesso às informações, né? Porque eu imagino que os concorrentes, talvez grandes bancos, ainda não utilizam essa forma da forma que vocês utilizam, e eu imagino que seja, nesses momentos de crise, uma vantagem competitiva de alguma forma. Sim, eu acho que são inúmeras vantagens. Inclusive, eu acho que o Open Finance vai mudar a relação do mercado financeiro com os clientes de uma forma muito substantiva, né? Agora, de imediato, obviamente, a pequena empresa, ou a pessoa física, ou até empresas maiores conseguem, né, através dos seus dados, disponibilizarem os dados e conseguirem ofertas melhores, de crédito, de investimento, de produto financeiro como um todo. Mas não é só isso, né? Imagina se você é uma empresa, está pleiteando um crédito em algum lugar, para abrir uma conta bancária em algum lugar, você tem que fornecer um monte de informações, né? É um processo, às vezes, manual, você tem que seguir aquela lista de documentos que tem que enviar. Não seria muito mais fácil você enviar tudo automaticamente via Open Finance, né? Você fala aqui, toma todos os meus dados, abre minha conta, me dá um empréstimo, porque você agora enxerga tudo que meu banco também enxerga. Então, acho que vai chegar um ponto onde a confiança do empresariado vai ser grande o suficiente para compartilhar as informações e vai ter um ponto de inflexão onde a preferência vai ser a transferência eletrônica de dados em vez de manual, como é feito hoje ainda. Perfeito. A manual você controla até um certo ponto, porque na hora que você envia um arquivo para alguém, esse arquivo pode ir para N lugares. Na hora que você está de via API transmitindo os dados, vai para uma base de dados que provavelmente é muito mais segura do que uma caixa de e-mail. Um ponto legal é... Vocês viram alguma relação com fraude? Assim, eu imagino, pelo menos no mundo PF, tinha quando uma pessoa solicitava aquele extrato financeiro para fazer algumas comprovações, alguns clientes da Plug relatavam que tinha bastante fraude, de manualmente tentar manipular aquele arquivo, aquela informação que ele está mandando. Não sei se no PJ é a mesma coisa, se você já teve essa experiência. E obviamente o Open Finance, como é uma troca de arquivo, não tem essa suscetibilidade para ocorrer fraude. Com certeza. A gente está num mercado digital que é um dos mais, né, onde tem mais um nível de fraude assim, extremamente elevado, principalmente quando você está falando, né, com produtos financeiros e crédito. Quando ainda não existia a ferramenta da Plug, né, e o Open Banking ainda estava em discussão, a forma que a gente trazia dados bancários era através de leitura de PDFs de extrato, né, de OCR. A gente tinha lá uns 60, 70 OCRs para todos aqueles milhões de padrões de extratos PJs que existiam nos grandes bancos e interpretar aquilo tudo na raça. E ali você volta e meia achava um meta-arquivo ali alterado, né? O pessoal tentava fake algum número e com a integração direta isso daí é eliminado. Então, o antifraude do Open Finance, né, para quem está recebendo dados para tomar alguma decisão é super positivo. Perfeito. E você busca essas informações, então, não só dos bancos, mas de adquirentes, dos próprios ERPs, dessas plataformas de marketplace. Como funciona? Tem uma integração dentro do sistema de vocês que faz toda essa análise, tem uma análise manual, tem uma análise 100% automática, como que funciona hoje? A análise é 100% automática. Então imagina, né, nós estamos plugados na Plug, então a gente traz dados bancários de contas PJs, a gente está plugado no Mercado Livre, a gente está plugado em meios de pagamentos, em adquirentes, em RPs. Então o cliente que entra na nossa esteira de solicitação, ele vai nos dando acesso às diversas contas onde ele transita no seu dia a dia. E a gente vai trazendo esses dados de diversas fontes e botando na nossa base de dados. A gente teve o cuidado e o trabalho desde o início de ter uma base de dados extremamente organizada, parametrizada, para conseguir, de forma fácil, absorver novos formatos, novas informações e conseguir traduzir para aquele mesmo propósito, que é uma análise financeira daquele cliente. Então, o trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos, né, é um trabalho de formiguinha que requer muita dedicação. Então, a nossa equipe interna de ciência de dados vem constantemente reorganizando a base e, a partir daí, a gente consegue treinar os modelos a partir de uma base já extremamente higienizada, né? Certo. Eu queria explorar um pouquinho do produto de Credit as a Service de vocês, né? Então essa tecnologia e esse conhecimento que você teve internamente agora também pode ser utilizado
por outras empresas para ter essa segurança de análise de risco e tudo mais com vocês, né? Como funciona o Credit as a Service da Gira hoje? A gente, depois de uns 4 anos de desenvolvimento de muita tecnologia para a nossa própria operação, onde a gente, né, embarca o crédito em plataformas digitais e problem funding também, a gente percebeu que o que a gente tinha desenvolvido já estava bastante à frente do que os bancos fazem, né? A forma que a gente repensou o processo de novo para ficar cada vez mais eficiente, já estava destacando a nossa tecnologia muito. E durante a Covid, ali logo após a segunda onda da Covid, a gente teve 2 experiências muito boas em prestar serviço para institucionais. A gente estava prestando serviço de dados para a Stone na época, e a gente também montou uma esteira digital com um programa de COVID Rescue Relief do governo de Santa Catarina. Eles aprovaram R$100 milhões para distribuir para o setor hoteleiro de Floripa e Camboriú, lá do estado, que é super importante economicamente, e era para o Badesc distribuir esse dinheiro. O Badesc ligou para a gente pedindo ajuda porque eles não tinham capacidade de analisar milhares de solicitações por dia. Então a gente pegou toda a nossa inteligência, toda a nossa tecnologia que a gente tinha e montou uma esteira de crédito para um banco. Tinha alguns ajustes para Banco Central que a gente fez ali, mas em um mês a gente entregou uma plataforma e rodou os 100 milhões sem muito esforço. Outro revenue stream, outra oportunidade de negócio. E aí a gente pensou, olha, esse business de dados aqui é extremamente valioso, né? É extremamente estratégico no mundo onde o CAC, né, o custo de aquisição de clientes é importante. Você precisa entender o cliente. Todo mundo vai querer ter uma ferramenta boa de dados. E do outro lado, uma história de crédito com muita experiência já, né, com 5 anos de uso. Na hora que você junta os dois, que você tem uma plataforma, provavelmente a melhor plataforma de análise de dados e crédito PJ, junto com esse conhecimento e acesso a informações alternativas, você tem uma plataforma muito potente ali, a gente está tendo muito boa recepção no segmento de bancos. Foi legal que você me lembrou o governo de UK fez algo parecido que você falou do COVID Relief Ad lá em UK para as pequenas e médias empresas pós-Covid, utilizando os dados de Open Banking. Foi muito legal esse programa deles, porque eles pegaram aquelas informações daquelas empresas que precisavam daquele auxílio, que foram bastante afetadas pelo Covid, e eles fizeram como se fosse um congelamento de um score pré-Covid. Né? Então, para o cara solicitar um empréstimo, ele tinha que compartilhar os dados dele de Open Banking, e a empresa ia levar em consideração o faturamento, o risco pré-Covid, aí já apoiado pelo governo britânico também, e aí depois dessa análise ele concedia esse crédito. Legal que vocês fizeram uma iniciativa parecida também, pelo menos o objetivo é parecido com o governo de Santa Catarina. A gente fez mais uma na Covid também, na primeira onda, porque, não sei se você lembra, estourou em março a Covid, né? Aí em abril, os bancos grandes começaram a dar 90 dias, 120 dias de carência para todo mundo pagar crédito e nossos clientes... O pessoal pensou que em 90 dias vai acabar esse negócio, né? Bagunça. E como a gente estava integrado ali nas contas bancárias e principalmente nos meios de pagamento dos nossos clientes, a gente conseguia ver quem estava solicitando porque realmente foi afetado pela Covid ou quem estava tentando ter uma vantagem. Por exemplo, o sellers de Mercado Livre, que teve os primeiros meses de muito aumento nas vendas, a gente não refinanciava, a gente não dava nenhuma moleza para ele porque ele estava bem, estava ganhando mais. Mas aqueles clientes que realmente estavam com problemas, a gente também conseguia ajudar, identificando e provando de fato que estava tendo um problema ali no fluxo de caixa. Perfeito. O Open Finance realmente promete ajudar muito a pequena e média empresa. Eu acho que a gente está dando os primeiros passos. É muito legal encontrar com parceiros como vocês que já estão muito avançados nessa parte, mas realmente se você listar as vantagens do Open Finance, pelo menos as promessas que o Open Finance pode trazer, a PJ, o PME é sempre um topo da lista ali, né? Então é muito bacana o que vocês já fazem. E Rodrigo, na Gira, se você puder falar um pouquinho de futuro aí com relação a 2023, tanto de mercado, quanto de tecnologia, quanto da própria Gira, onde vocês vão gastar mais esforços, o que vocês estão planejando para frente? Olha, a gente está muito focado em abrir frentes, né, de achar plataformas parceiras onde as PJs transitam no dia a dia para embarcar crédito ali.
né, gerar esse crédito mais inteligente, baseado em dados, e do outro lado, ficar cada vez mais próximo do setor financeiro, né, do setor bancário principalmente. Então o mercado é muito grande, muito pouco assistido. E o grande capital eficiente está nos bancos. Tá? A gente tem uma ferramenta que consegue ajudar os bancos a fazerem o que a gente faz. Né? Então, no final das contas, se a gente fornecer nossas ferramentas para os bancos utilizarem, a gente está ajudando o PJ que não tem acesso ao mercado. Né? Se eu ficar levantando equity, botando numa carteira e emprestando isso, eu vou conseguir atingir um pedaço muito pequeno no mercado. Mas agora, se eu deixar o mercado inteiro utilizar a minha ferramenta, ou uma grande parte do mercado utilizar, a gente vai conseguir ficar abrangente e desfazer Um canal de distribuição maior para ajudar todo mundo afinal. Né? Muito legal, muito legal. Queria falar também com vocês sobre Embedded Finance. Né? Você falou que já está dentro dessas plataformas que de alguma forma são... que não deixa de ser o que hoje todo mundo está chamando de Embedded Finance, né? Que é as finanças embarcadas aí dentro da jornada do cliente. Né? De alguma forma vocês sempre pensaram e falavam sobre o tema Embedded Finance ou foi algo natural que vocês já fazem hoje, por exemplo? A gente começou com esse intuito, mas quando você é uma startup, que são 2, 3 pessoas, é difícil você convencer uma plataforma relevante de trabalhar contigo. Sei bem como é isso. Então a gente começou muito no mar aberto para montar históricos, desenvolver a tecnologia e chegou um momento que após 2, 3 anos a gente fechou a nossa primeira parceria de Embedded Credit. A gente gostou tanto daquilo que a gente realmente focou os esforços para seguir nesse caminho aqui. E eu acho que nesse mundo, né, as plataformas de tech, os RPs, marketplaces, a primeira fase foi embed payments, assim, né? Então a tecnologia cruzou com o mercado financeiro nos pagamentos. E aí você teve ali, né, nos últimos 10 anos, desde o mercado pago, Stone, PagSeguro, né, Stripe, né, no mundo inteiro. E eu acho que de lá para cá, a quantidade de dados que foi criada nesse ambiente está possibilitando de vir essa próxima fase agora que tem uma camada de mais risco, que é o crédito, né? Que é onde você consegue de fato rentabilizar todo esse arranjo, né? Porque o crédito, por conter risco, ele tem um retorno também. Então, 10 anos atrás não estava pronto ainda, mas eu acho que a quantidade de dados, a quantidade de melhorias na regulamentação também, né, de pagamento, de iniciação, estão fazendo com que esse mercado agora vire realidade e cresça na velocidade que está crescendo. Vocês atuam de alguma forma com Buy Now Pay Later, com toda essa onda que tem acontecido também? A gente está no Brasil, a gente já faz isso, né, naturalmente. Mas a gente tem algumas operações onde a gente financia venda de equipamento de valor agregado um pouco mais alto em 6 a 12 parcelas. Para a gente é um capital de giro, né, uma CCB. Tecnicamente é muito parecido com o empréstimo normal, só que você está pagando o fornecedor e recebendo do comprador. Exato, né? Então você amarra de uma forma bem simples. O brasileiro sabe fazer isso muito bem. Lá fora virou hype. Aqui chegou a ser quase hype, mas eu acho que todo mundo percebeu que era só um nome. Era o crediário Casas Bahia há 30 anos, o pessoal falava de alguma forma. Né? Falando um pouquinho você comentou um pouquinho sobre PIX, meios de pagamento, assim. O Open Finance, ele está trazendo uma parte de leitura de dados, que é você conseguir fazer essa análise desses dados de alguma forma, né, criando todos os trilhos para que esses dados sejam portabilizados de uma forma padronizada, etc. Mas tem o lado também de escrita do Open Finance, que é a parte de pagamento, que onde entra aí o iniciador de transação de pagamento, que facilita um pouco a forma como as transações são feitas, né? Vocês têm planos, vocês veem essa facilitação de meios de pagamento dentro dessa jornada que vocês têm hoje? Sim. Isso, de certa forma, já existia, só que estava no poder de quem era a conta, né, do banco, né, com débito automático. Então, eu teria que fazer um acordo com um banco para fazer um débito automático numa conta que estava ali dentro. Sendo que o dono da conta não tinha nem o que dizer. Ele poderia desautorizar, mas na hora que tem uma regulamentação dizendo claramente que, né, todo mundo tem que seguir as regras e que o dono da conta que vai
autorizar o arranjo, você Regras claras ali, né? você democratiza o espaço, né? Então, eu acho que o regulador brasileiro foi muito feliz aí com a iniciação de pagamentos. Eu acho que para os bancos também vai ter um monte de lado positivo, né? Mas quem se beneficia no final das contas é o usuário final, é o dono da conta. Exato. Tirar um pouquinho, o meio de pagamento tem algumas fases que ainda vão ser implementadas ainda dentro da agenda do Open Finance com relação ao pagamento, que é o pagamento recorrente variável, o pagamento em lote, que eu vejo uma oportunidade talvez para o mercado de crédito na parte de cobrança, né? Então, se de alguma forma, se aquela empresa, se aquela pessoa autorizou um pagamento recorrente variável, onde você consiga debitar da conta todas aquelas parcelas que ele deve, pode ser um débito automático, só que de alguma forma mais controlada, via Pix, que é mais rápido, mais barato e mais eficiente, né? Então acho que eu vejo talvez uma oportunidade aqui, né? Muito legal, Rodrigo, obrigado aí pela conversa, muito bacana. Há tempos, igual você, agradeço bastante a parceria que a gente tem há algum tempo. Com certeza a gente tem outros projetos para fazer, outras frentes para explorar. E eu fico feliz de ter vocês como parceiro, uma empresa mais inovadora, que está pensando lá na frente, estão bem à frente do mercado, é onde a Plug tenta fazer parcerias para conseguir crescer também. Obrigado, Bruno. Obrigado aqui pelo convite de falar com a sua audiência aqui também. É um prazer trabalhar com vocês. A gente testou tudo que tinha no mercado e com vocês fluiu muito bem. Então, só tenho que agradecer. Vocês fazem parte da nossa jornada, do nosso cliente, então é muito importante que a gente continue trabalhando nessa direção aí para fazer o produto cada vez melhor. Show de bola. Obrigado, meu cara. Valeu.